Mira Stephanie, meu número de inscrição é 512-033-144. Estou concorrendo à vaga de professor de História, perímetro urbano, número 562. A aula de hoje que nós vamos falar é Estado Novo e Revolução de 30. Para a gente começar a dar início a essa aula, a gente vai começar a falar o que é a figura de Getúlio Vargas. Vocês já ouviram falar em Getúlio Vargas? Sabem quem é? Viram em alguma revista ou em alguma publicação, em alguma rede social falando sobre ele? Ou até mesmo relato de pessoas mais velhas de sua convivência falando sobre ele? Bem, Getúlio Vargas é uma das figuras mais importantes do país e também uma das mais controversas, já que o seu governo é marcado por várias controvérsias. Mas para a gente falar um pouco dessas controvérsias e como essa figura tão emblemática chegou ao poder no nosso país, a gente tem que falar sobre a República do Café com Leite. Mas o que foi a República do Café com Leite que tem esse nome tão curioso? Bem, São Paulo, essa canetinha vermelha é São Paulo e essa daqui é Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais estabeleceram uma aliança entre si. O que foi essa aliança entre si? Era a aliança do café com leite. Mas como assim uma aliança do café com leite? Tanto Minas quanto São Paulo eram grandes exportadores de café. Alguns dizem que Minas exportava mais do que São Paulo, mas isso não vem muito ao caso. Mas na história a gente usa para simplificar mesmo café com leite. Mas voltando aqui. Bem, eles fizeram uma aliança onde, se um candidato de São Paulo tivesse ao poder, ele ia candidatar no outro mandato, né? Um candidato de Minas Gerais. E esse candidato de Minas Gerais ia candidatar um candidato à presidência de São Paulo. Então, ficando se perpetuando assim por muito tempo. Eles receberam bastante ajuda também das oligarquias, que eram os coronéis. Lembrando que o Brasil até esse momento é extremamente ruralizado. Os coronéis forçavam as pessoas a votarem nos candidatos que eles queriam. Essa que ficou até mesmo conhecida como política cabestro e por aí vai. Mas retornando aqui, então, eles iam no poder e ficavam se revezando. Afinal, as eleições até aquele momento eram feitas pelo voto indireto. Você tinha que praticamente gritar o nome do seu candidato na frente de várias pessoas. As mulheres não participavam e nem os analfabetos. Era apenas homens acima de 21 anos de idade. Então, mas chegou um momento que São Paulo, como os jovens gostam de falar, deu uma rasteira em Minas Gerais, e em vez de candidatar um candidato de Minas, São Paulo candidatou um candidato para São Paulo. E Minas Gerais ficou assim, mas o que está acontecendo? Por que São Paulo candidatou um candidato de São Paulo e não de Minas? Em Minas Gerais, extremamente revoltada, desgostando da situação, se aliou a outras 3 figuras, que é Rio Grande do Sul, Pernambuco e Paraíba. Essas 3 figuras se uniram com Minas Gerais e criaram o que a gente chama de Aliança Liberal para lutar contra São Paulo. E a figura mais importante nesse período foi a figura de Getúlio Vargas, que era o governador do Rio Grande do Sul. Então teve as eleições de 30, Júlio Prestes representando São Paulo, representando essa aliança liberal de Getúlio Vargas, mas tem outra figura que também entra nesse período, que foi o movimento do tenetismo, que eram os militares de baixa patente que estavam muito desacordados com esse governo. Então, o que eles fizeram? Os tenetistas se uniram a esse movimento, essa aliança liberal, e começaram a pressionar que o Júlio Prestes saísse do poder, porque ele havia ganhado. Mas a forma como ele ganhou foi meio fraudulenta, tanto que rolou esses boatos que ele havia roubado as eleições. Mas a gota d'água, ou a última pá do caixão, como muitos falam, para que o Júlio Prestes pudesse sair, foi a morte de João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas e governador da Paraíba. Muitos historiadores falam que ele tinha um amante e por causa disso acabou morrendo. A gente não sabe de fato por que ele morreu, mas a morte dele ficou muito associada a Júlio Prestes. E com essa pressão popular, ele acabou saindo do poder e quem assume de fato é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas chega ao poder, ele chega ao poder, governo provisório, mas só que ele começa a postergar esse governo.
E durante esse período ele começou a fazer várias reformas no país. Por exemplo, ele fez a Constituição de 34, e foi a Constituição muito importante, que estabeleceu o voto feminino, que foi conquistado lá na Inglaterra pelo movimento das sufragistas, né? Não só na Europa, não só na Inglaterra, mas na Europa toda, até mesmo na Revolução Russa. O voto feminino foi instituído no Brasil, agora as mulheres podiam votar. E também as leis do trabalho, que até o momento as pessoas não tinham garantia que iam receber um salário, não tinham garantia nem mesmo a horário e jornada de trabalho que a gente tem hoje em dia. Tanto que hoje em dia a gente tem até mesmo a discussão da escala 6x1. O Getúlio Vargas instituiu a CLT e as leis do trabalho, como o próprio Ministério do Trabalho em si. Mas passou esse tempo, Getúlio Vargas não abriu para as novas eleições. E aí, ele tinha que abrir para as eleições, mas Getúlio Vargas não queria sair no poder. Aí o que ele fez? Ele criou, como podemos dizer, uma fake news. Ele criou o Plano Collor. Naquele momento, os comunistas estavam tendo bastante força no Brasil. Como assim força no Brasil? Lá na Semana da Arte Moderna, lá nas aulas lá de trás, pois bem, nesse período, os comunistas estavam bastante fortes, principalmente a figura do Luiz Carlos Prestes aqui no Brasil, e também o próprio Júlio Prestes, também são os comunistas, e eles tentaram tirar o Vargas do poder, assim como São Paulo também tentou, lá atrás também, mas só que foi extremamente fracassado, não deu certo. Aí foi lá, tentaram tirar o Vargas do poder, não conseguiram, mas Vargas usou isso como pretexto, porque naquele momento, não só no Brasil, mas na Europa, havia um certo medo ao comunismo, como a gente chama o fantasma do comunismo. Então, o que aconteceu? O Vargas escreveu uma carta dizendo que o comunismo, eles iam tentar novamente uma segunda intentona comunista, que foi um movimento que o Júlio Prestes tentou, mas não conseguiu com Vargas. Falou que iam tentar ser mais agressivo e iam acabar matando pessoas no processo. Bem, isso apavorou a população e ele usou esse pretexto para fechar o Congresso. O que foi fechar o Congresso? O Vargas fechou o Congresso e ele começou a comandar o Brasil através de decreto. Simplesmente ele escrevia um decreto na sua própria casa, no seu escritório, e dizia: aqui está a lei, máximo que vocês têm que seguir aqui. Quem governa sou eu, tirou os políticos e tal do governo, até mesmo algumas mulheres que conseguiram ascender ao poder, infelizmente tiveram que sair e ficar um pouco tempo. Mas assim, prosseguindo, o Vargas instalou o que a gente chama de Estado Novo. O Estado Novo foi um Estado bastante autoritário e repressivo, porque o Vargas, ele usava o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o DIPER, para poder fiscalizar as rádios, que eram os principais meios de comunicação, e também de censurar certas obras. Muitas marchinhas de carnaval, música, samba, pagode foram proibidas. A malandragem foi proibida. O Vargas também, um fato curioso é que o Vargas, ele tirou a proibição da capoeira no Brasil. E também o Vargas, nesse período, ele prendeu a esposa do Luiz Carlos Prestes, né, que foi bastante importante. E ele mandou ela para os campos de concentração lá na Segunda Guerra Mundial, porque ele acaba saindo mais lá para frente, né? Ele sai só em 45. E nesse período que estava ocorrendo tudo isso, né? O Getúlio Vargas, ele começou a fazer certos movimentos que beneficiariam o Brasil. Como assim? Foi investimento em indústrias de base. O que seriam indústrias de base? Ele começou a capitalizar o Brasil, pegar as empresas e transformá-las em empresas brasileiras, porque até então o Brasil dependia muito de importação, o Brasil importava muito. Para o Brasil começar a avançar economicamente, o que o Getúlio Vargas fez? Ele pegou indústrias e botou indústria aqui no Brasil, que são as famosas indústrias de base. Um destaque importante para isso foi a BNDES e foi a Vale do Rio Doce, que foram indústrias bastante importantes para o desenvolvimento econômico do país. E outra coisa também importante para o nosso país são o êxito rural. O que é o êxito rural? Lembra que eu falei que a sociedade do Brasil era extremamente ruralizada? Enfim,
Getúlio Vargas, através desse desenvolvimento econômico, muitas pessoas saíram do campo e foram para as cidades, aumentando a população das cidades para poder trabalhar nas indústrias e gerando bastante mão de obra. Isso fez com que saltasse a economia do país, bastante. Mas, postergando a isso, o Vargas, ele começou a governar, mas começou-se a ter um questionamento. Mas se o Vargas queria tirar o poder de São Paulo, para acabar com esse negócio da república oligárquica, né, república café com leite, por que o Vargas ainda está no poder por muito tempo? Bem, então os militares começaram a pressionar Getúlio Vargas a sair do poder. Por que a pressionar? Porque eles queriam que Getúlio Vargas abrisse o Congresso. Lembra que eu falei que o Congresso ficou fechado? Bem, o Congresso ficou fechado. Os militares queriam assumir o poder. Eles queriam que o Congresso se abrisse. Então, com bastante pressão dos militares e também um pouco da população, Getúlio Vargas sai do poder e quem assume é o Dutra. E assim, dando fim ao Estado Novo. Mas Getúlio Vargas vai voltar novamente. Daqui a alguns anos ele volta. E basicamente, essa primeira parte do governo Getúlio Vargas, né, foi basicamente desse jeito. A gente viu desde a República do Café com Leite, depois a gente viu como Getúlio Vargas chegou ao poder, a gente viu a aliança liberal entre Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Vemos a morte do João Pessoa, que foi um gatilho, né, foi a gota d'água para que Getúlio Vargas subisse ao poder, a aliança liberal. A gente viu um pouco de como foi algumas das coisas que Getúlio Vargas fez e alguns contra, né, que ele também fez. Getúlio Vargas é uma pessoa bastante controversa na história do país. Muitos dizem que ele é de extrema direita, outros falam que é de extrema esquerda, mas a história fala mais que ele é um governo populista. E agora, para a gente finalizar essa aula, também a gente viu, né, como Getúlio Vargas saiu do poder, mas agora, para finalizar mesmo, eu vou fazer uma atividade para vocês, que vocês pesquisem na internet propagandas do governo de Getúlio Vargas, imprimam essas propagandas, colam em cartaz e vocês colocam a seguinte análise: como a propaganda na era Vargas beneficiou positivamente a figura de Vargas para a população brasileira. E é isso dessa aula de hoje, espero que tenham gostado.